Vou iniciar falando que é um grande prazer para mim estar na UFAM, ao lado de duas pessoas das quais eu admiro pra caramba. Jorge Bandeira, meu mestre Tom Zé, vários alunos aqui de comunicação presente. Isso aqui é a contraproposta do meu projeto Um Tom de Cinema, que fala a história desse cidadão. E nós viemos conversar com vocês sobre cineclubismo no Amazonas. Eu não consegui participar de nenhum cineclube, ou talvez o cineclube que talvez eu conseguiria participar se eu tivesse passado para o UFAM e eu não passei. Eu, eu cursei para direito, não passei na segunda fase e acabei não vindo parar nesse mundo, mas conheci o Tom Zé através do Joaquim Marinho e eu sei que a Celda, principalmente, e o Jorge também participou de vários, tem um trabalho com relação a isso. Eu queria que vocês começassem conversando sobre quando começa assim, na cabeça de vocês esse lance do cineclubismo, mestre. Quando vem para o senhor esse lance de, cara, vou parar, vou conversar com alguém, vou ver filmes diferentes, porque o cineclubismo passava um pouco por isso, né? Bom, bom dia a todos e todas, né? Eu quero agradecer a participação de vocês aqui nessa conversa. É uma conversa que a gente quer manter. Agradecer a professora aí pela que pode estar também participando, né, junto com a gente, pelo tempo que ela já convive com esse ambiente do audiovisual. E espero aqui que vocês possam participar mesmo, né? Isso é uma conversa aberta, portanto, franca para poder fazer qualquer todo tipo de pergunta. Então, quando a gente meio definiu esse tema, né, tem tudo a ver com a minha história mesma, né? Quer dizer, eu entrei com a ideia de participação do mundo do cinema, garoto, assistindo no Guarani, né, as famosas sessões matinês, etc. e tal, que eram matinês duplas ainda. Você entrava meio-dia e meio, saía quatro e pouco, né? Assistindo o filme em sequência, você não Assistir, precisava sair do não cinema. precisava sair, Ficava né? Era uma consumindo. coisa assim. Garoto morando mais ou menos perto do Guarani, Guarani Puritiano, né? Guarani hoje é Itaú, Então, né? E do outro lado é Loja Americana, onde era, né, o Politeama. Então a gente, para mim era perto, então isso praticamente era a possibilidade de assistir uma imagem diferente, porque nós não tínhamos televisão. Então a televisão também estava engateando, era um negócio difícil, ninguém tinha aparelho, né? Era o televizinho, né? A gente ia para o vizinho que tinha mais condições de assistir, enfim. A única possibilidade de a gente ter imagem era no cinema. E o cinema, todo mundo ia para o cinema, né? Lotava mesmo. Então, a minha participação se deu aí, e quando, ainda no final dos anos 60, acho que 68, 69, é, o, o Gaspar, Zé Gaspar, né, criou o Cineclube Humberto Mauro, e que funcionava nos altos da Biblioteca Pública, no Auditório Alberto Rangel. Eu fui chegando, né, para saber que rádio de filme era aquele, que cinema era aquele, porque era um cinema de final de semana, num sábado que acontecia, que passava filmes diferentes do que estavam passando nos cinemas do centro da cidade. Não só do centro, porque já tinha cinema também mais ou menos nos bairros. E gostei do que vi, né? E daí a gente começou a conversar lá, né, a cada semana, e ele fez o convite de eu trabalhar com ele na Superintendência Cultural do Amazonas, que funcionava na, na ali Joaquim Nabuco com o Bosque de Figueiredo, né? Ali, é. Então, meu segundo trabalho foi fazer isso daí. Eu estava com 16, 17 anos, quando comecei a trabalhar com o Gaspar. Então, ficamos amigos pra caramba. O Gaspar e a atividade desse cineclube se espelhava na atividade de cineclube que existia no país, que já vinha desde a origem mesmo. É o primeiro cineclubes que aparecem no mundo na década de 20, nos Estados Unidos, quando começam, né, não só diretores, mas a próprio pessoal que assistia filme, a se interessar por outro tipo de filme que não fossem aqueles que estavam naquele momento sendo exibidos. Então, no momento em que também tinha um filme expressionista alemão aparecendo, soviético. Então, a possibilidade de saber como que o cinema podia trabalhar de outra maneira, né,
narrativa que não fosse a convencional que estava lá colocada no nascedor do cinema. Então, a partir daí, e aí ele vai se ajustando, né, ao período subsequente, né? Então, nos anos 40 a gente tem cinema, Orson Welles, etc, e tal, que vai também fazer inovações na linguagem do cinema, né? Até chegar no talvez mais conhecido e famoso cineclube, que é aquele vinculado com a Nouvelle Vague na França, final dos anos 50, né? Onde apareceu Godard, onde apareceu Truffaut, né? Uma série de cineastas que não só queriam assistir filmes, e, né, pelo André Bazin, que era o teórico, né, líder do grupo que criou o famoso Cahiers de Cinema, né, que era uma publicação que queria escrever sobre cinema. Então, essas pessoas não só viam filmes, como elas foram estimuladas a escrever sobre cinema. Esse é um ponto que converge com aqui também, né? Porque a moçada que fazia parte do cineclubismo, que ia lá, passar filme diferente, se reunir para depois conversar sobre aquilo, também começa a sair uma galera para fazer filme aqui também, né? Curtas ou média, mais para 60, né? Eu acho que não, aqui eu posso fazer a ponte depois, né? Até, eu conheço talvez o Jorge, depois posso falar também. Mas aqui é diferente, um pouquinho, né? Enquanto na Nouvelle Vague você não só estimula, né, as pessoas, e as pessoas queriam assistir outro tipo de filme que era diferente do que estava sendo produzido no cinema francês naquela época. Então, essas propostas que vinham dos Estados Unidos, muita crença de que nos Estados Unidos estava vindo a nova forma de fazer, ou diferente de fazer cinema. Eles não só escreviam criticamente, né, sobre os filmes ou sobre o cinema, mas também eles foram estimulados depois a fazer filme. Então você tinha um intelectual que escrevia numa linguagem muito hermética, inclusive, que era o Cahiers de Cinema, naquela época, muito com base filosófica, etc. E tal, passando desse momento para a produção. Então, Godard, o Truffaut vão fazer isso. Vão fazer aquilo que eles estão escrevendo, eles estão discutindo. Um outro tipo de cinema. Né? Então, nesse momento, né, a gente tem aqui, no caso do Amazonas, a gente tinha o que nos anos 50, final dos anos 50 para 60, né, o Dom Bosco, que funcionava com essa perspectiva de assistir filmes, né, quando fosse possível, claro, né, e o GEC, o Grupo de Estudo Cinematográfico, funcionava lá na Cavalho Leal, né, onde hoje é a Universidade do Estado ali, né, uma parte da universidade ali. Então, era o Palácio Rodoviário, porque ali funcionava, né, a Secretaria de Rodagem, etc. Era o DERA, né? Era, o DERA. né? E quem estava lá à frente do DERA era uma pessoa que gostava de cinema. Então você tinha muitas pessoas que gostavam de cinema e que se reuniram agora, Marinho, Márcio Souza, Ivens Lima, enfim, uma série de pessoas que naquele momento tinham isso como lazer. Cosme Alves estava nesse período também? Cosme também. Mas que eu quero dizer é o seguinte, era um ambiente onde a gente se reunia para falar sobre cinema. Foi um momento em que o 16mm estava em evidência para poder dizer assim, como popularizar o cinema também. Né? A tecnologia trouxe os projetores, é tratado trazendo o projetor, tem que trazer filme para ser projetado nele. Então, o 16mm foi, naquele momento, completamente desenvolvido, né, no cinema. O JEC era isso, era a reunião semanal onde as pessoas iam assistir filmes também selecionados que traziam. Todo esse pessoal, Marinho, Ivens Lima, o Cosme, Márcio mesmo, eram todos de família cugana, assim, né, na cidade. Então, esse não era um problema de trazer os filmes e conseguir os espaços. Então, eram de famílias, mas eles não representavam as famílias, né, o pensamento daquela família. Eles foram quase outsiders, né, disso daí. Então, eles desenvolveram aqui um grupo que não só estimulou a produção, a exibição, a leitura, né, desse filme, mas como eles tentaram também difundir de alguma maneira no ambiente local, né, essa ideia que é a base do cinema, ou seja, de você estar assistindo um filme
E para além de discutir, além disso, se você quer conversar com as outras pessoas que estão interessadas sobre trocar ideias, que podem ser diferentes, inclusive. Então, essa liberdade foi vivenciada, né, por essas pessoas, e foi daí que foi, né, iniciado depois o Cine Clube Humberto Mauro, né, o próprio Gaspar, né, veio, né, português que estava vindo para cá e aficionado de cinema também, veio lá de Portugal. E ele pegou isso daí. O que a gente vai ver, dada a impossibilidade de a gente ter televisão ou ter outra possibilidade de fazer, é que essas pessoas migram para o rádio. Então, a Rádio Baré, Rádio Rio Mar, não sei se tinha já, essas rádios têm programas de cinema. São essas pessoas, o Marinho, o William Lima, o Gaspar, que vão, né, dentro das estações de rádio fazer uma hora semanal de cinema. Imagina, falar de cinema em rádio, que é só áudio, né? Então, o desafio também que era de fazer isso daí. E a gente tinha, e o Marinho era perito nisso, de pegar a trilha sonora dos filmes, que era gravada isso em LP, ele tinha diversos LP disso, e a gente fazia essa imersão ao falar do filme a partir da trilha sonora. Então a gente tinha uma hora, quem gostava de cinema, de vivenciar isso daí, né? O passo seguinte foi tentar criar, nos anos 66, um festival de cinema, estimulando a produção mesmo. O Ivan fez um filme, participou, ganhou até prêmio. Mas aí, se você for olhar essa produção dos anos 66, digamos assim, é o elemento basilar dessa história que vem continuando depois, que é a produção de cinema que você pode estar numa perspectiva hoje, olhando assim, tipo, por que esse filme foi premiado, né? Sim. Quer dizer, quem ganhou o prêmio foi o Lee Taife, com filme sobre carniça, era o nome. E mostrava o ambiente, né? Assim, hoje está lotado esses ambientes, né? Na rua, né, cheio de. Era um matadouro, uma coisa assim. Muito urubu, essas condições que era tudo filmado em 16. Agora, filmar em 16 exigia que você tivesse uma câmera em 16, tivesse condições de comprar filme, né, para depois revelar. Portanto, praticamente todos eles são em preto e branco, que era mais barato, que colorido, claro, né, os custos de produção. Então, essa premiação se deu como incentivo à produção local, né? O Márcio vai fazer depois, por outras condições, né, A Selva, baseado no filme. E aí a gente tem como primeiro longa, né, nesse momento, o filme do Márcio, que sempre renegou, ou sempre disse que, né, olha, o Ferreira morreu quando ele foi assistir, né? É porque assim, eu tive com o Márcio uns dois meses, acho, antes dele falecer. A gente gravou os depoimentos com ele e ele falou que ele presenciou a dificuldade que tinha. Porque assim, gente, hoje em dia, de uma certa forma, a internet traz para a realidade de vocês cara, nada é distante, tudo eu posso ver agora. A gente estava praticamente, realmente, muito a par do Brasil, assim. Então, imagina um cara no meio do Amazonas pensar em fazer um longa, uma adaptação, e ele meio que, cara, vai ser na guerra mesmo, vai ser na selvageria. E no meio do processo foi meio que até enlouquecedor para o próprio Márcio, né? Ver que aquilo ali não era uma realidade total para entregar um produto de qualidade, e foi feito o máximo que ele pôde. Mas tu, Jorge, começou a participar de cineclubismo quando, cara? Beleza. O Márcio que ele está falando é o Márcio Souza. Souza, Pra gente é Márcio, grande escritor, escreveu um livro muito bom chamado Galvez, Imperador do Acre, tem uma produção em teatro também, na época de um grupo chamado TESC, nos anos 70, então é uma grande referência nossa na parte cultural. Assim, pegando um pouco do que o Tom Zé falou, entre 75 e 77 eu frequentava esse cinema que ele citou, que é o Guarani. Domingo também, era mais a minha tia Neide, me levava para assistir lá as matinês de Bruce Lee, tinha algumas coisas de Bruce Lee, e tinha o espaguete, os faroestes. Então, eu frequentei muito aos domingos, né, o Guarani,
E cinema é isso, é uma paixão que você, desde cedo, você vai alimentando, né? Então, eu comentei um pouquinho sobre a questão da minha participação nesse período também em teatro do João Barbosa, né? Do Tio Barbosa, né? Do grupo Bambi, em que eu participei, assim, eventualmente, sem ensaios das peças. Passou esse tempo todo, em 82 para 83, eu caminhava da Cachoeirinha, que eu morava na rua Juricaba, pegando a ponte de ferro, até chegar onde meu pai, ainda vivo, o seu Vitor, tem um comércio em frente hoje, quase perto da Politeama. Ele é um dos mais antigos comerciantes de Manaus, Vitor Jean. Hoje ele tem uma loja de ferragem lá central, né? E ele está com 86, teimando em trabalhar, a gente dizendo para ele ficar em casa. Mas enfim, eu fazia esse caminho e aí eu passei pelo Palácio Rio Negro, vi um cartaz que me chamou a atenção sobre o Cineclube Humberto Mauro. Aí eu anotei no papel, né, quando seria a sessão, e fui assistir. Inclusive era ao lado do Palácio Rio Negro, era na chamada Vila Ninita, um prédio que tem ao lado. Então, foi exatamente aí que começou a minha trajetória relacionada ao cineclubismo, quando eu conheci o André Gatti, que era o coordenador desse Cineclube Humberto Mauro. Humberto Mauro também é um grande cineasta brasileiro, né, do ciclo Cataguases, de Minas Gerais, não é isso? Então, acho que são grandes referências. Toda vez que a gente vai estar falando, assim, procurem pesquisar isso, sabe essa que a gente chama assim, um pouco dessa alma, desse tesão sobre o cinema, vai dessas histórias. A gente vai citando o nome, então são pessoas que têm a ver com a nossa trajetória, com a nossa vida em relação a essa arte, né? Então, eles estão muito presentes. Então, são nomes que a gente tem que sempre lembrar, né? Então foi a partir daí, eu trabalho com o Gatti, né? Eu fui assistir o filme, eu gostei tanto que olha, posso te ajudar em alguma coisa? Aí ele falou, pô, se quiser me ajudar aqui, sou eu, não tenho dinheiro, então tô nessa. E fui, não tem grana, voluntário. E fui, né? E nisso a gente começou a cada vez mais a entender, né? Entender essa ideia do cinema. Eram ciclos também Semana do Cinema do Expressionismo Alemão, essa mostra maravilhosa que foi a Tempo Glauber, ainda quando a mãe do Glauber Rocha era viva, Dona Lúcia, né? Eu até comentei com ela um tempo depois, uma curiosidade, eu comentei com a filha do Glauber, a Paloma, quando ela esteve aqui, lá no Casarão, conversei com ela sobre esse momento. Ela disse que foi um momento maravilhoso, né? Essas exposições que aconteciam na época que a mãe do Glauber ainda estava viva, né? Isso foi 82, 83, 84, né? Às vezes me falha um pouquinho também a questão dessa cronologia da data, né? Mas assim, filmes de Vittorio De Sica, de Truffaut, todos esses grandes, Kurosawa, entendeu? O André Gatti realmente é um apaixonado pelo cinema, o Gatti. E uma coisa que eu chamo a atenção, essa questão mesmo do cinema, ele tem a ver com um aparato bibliográfico. Eu lembro que quando eu cheguei lá, o Gatti ele estava com uma coleção de livros, né, da editora Paz e Terra. Ele tinha Brasil em Tempo de Cinema, tinha um que era um espantalho, que até o Glauber apresentava em 81, um programa pela Bandeirantes, ele botava a abertura, que ele colocava o livro assim, Glauber Rocha está crucificado, né, aquele jeito bem espalhafatoso e genial do Glauber, né? Então, tinha sempre livros à disposição, sabe? Esqueço que eu bato nessa tecla, talvez por ser livreiro também, né? Então, essa ideia de você tem um cinema, tá lá o diretor, pô, vou ler alguma coisa sobre esse cara, sabe? Para não ficar só essa ideia da vida. Entender também a ideia do cara. Né? Exato. Eu acho que os livros são ainda peças fundamentais, né? Especialmente no ambiente acadêmico. Pegando esse mote aí, eu queria dizer assim, por que a gente acabou criando aqui o Cineclube Silvino Santos. Né? Então, a gente tem umas especificidades aqui no Manaus, que acho que em outros lugares não teve muito. Primeiro, é o seguinte, quando a ditadura se colocou, quem veio governar aqui foi o Arthur César Ferreira, que não era nem militar, nem nada, era um historiador, era uma pessoa interessada na Amazônia. Então, isso deu uma diferença. Uma diferença a ponto de o Joaquim Marinho ser superintendente de cultura aqui. E foi na gestão dele que muitas dessas coisas, né, como uma pessoa que é essa
do JEC e tal, de cinema. O Festival Norte de Cinema se dá exatamente aí, né? Então, a gente que eu estava trabalhando com o Gaspar, imagina, eu comecei a pegar a manha, como se diz, né? E logo em seguida eu estava projetando, era eu projecionista. E o desafio que era assim, como você faz uma exibição de um filme longa, né, que tem 3 caracteres de filme, sem fazer a pausa de trocar os caracteres. Só No uma cinema. interrupção, mestre. A maioria, vocês chegaram alguma vez aqui, a galera que está aqui, a ver como é que era projetado um filme antigamente, que tinha um projetor, como é que ele funcionava? Vocês têm ideia de como é que era? Vocês chegaram a ver já como é que é isso? Porque assim, quando você não tem essa perspectiva, é bom vocês entenderem o trabalho que dava para você poder fazer isso. Tem um ponto que eles ainda não tocaram e que para mim é muito importante no cineclubismo, que é o seguinte: a gente sempre teve a parte de tudo aqui em Manaus. E nesse tempo que eles estão falando, é mais a parte ainda. Então, o que a gente consumia, quando vocês vão hoje para o cinema e vocês veem assim, 5 salas para Star Wars, uma sala para fulano com uma sessão, uma sala para Beltrano com uma sessão, e você fica, caramba, só tem uma sessão para esse. Vocês pelo menos têm a perspectiva de ver aquilo. Aqui, nesse meio aqui, não existe a perspectiva nenhuma, a não ser que eles furassem através do cineclubismo de trazer filmes diferentíssimos para a cidade para poder ser exibido também, né? Pode falar. Nesse teu gancho, eu lembrei agora, né, juntando com as histórias do Bandeira, que para quem estava assim, os adolescentes, né, eu ainda não tinha nem entrado na UFAM, mas eu era muito curiosa. E eu ouvia muito no rádio o Marinho. E isso meio que me levava, né, para a questão do cinema, e eu queria ver filmes que não estavam passando. E aí o Cineclube Humberto Mauro, eu fui até escondida, porque não podia, assim, essas coisas, né? Coisas assim, extras, meus pais não. Aí eu acho que eu disse que ia fazer, ter uma aula extra de inglês, uma coisa assim. E aí eu fui lá para Vila Ninita. Exato. Foi a primeira experiência que eu tive com cinema alemão. Primeira experiência. E se vocês me perguntarem o que ficou na memória, professora, foi uma questão sensorial. Não foi uma questão nem de estética, nem porque esse rebuscamento intelectual a gente pega depois. Mas a gente era fisgado por essas experiências sensoriais de uma tela grande, né, com propostas que a gente não via no cinema comercial. E aí foi quando eu me deparei com o cinema alemão e pela primeira vez eu vi e disse, gente, o que eu estou assistindo? É uma janela. Eu tenho um vento batendo nessa janela, eu não consigo deixar de olhar, e tem um carro lá ao fundo, bem ao fundo. E eu vou esperar esse carro passar tudinho isso aqui. E olha que anos 80, nossa relação com o tempo não era a mesma que vocês têm, de segundos, né? A nossa a gente tinha. Mas mesmo assim, aquela temporalidade do cinema alemão me chamou a atenção. Eu disse, nossa, mas o que é isso? Só que eu saí, eu saí escondida, tinha que voltar mais rápido, então eu não fazia parte do clube. Então, não tinham como depois ficar conversando, a conversa. Foi o que faltou. Mas, como adolescente, isso foi 86, 85, eu acho, eu entrei em 87 na UFAM, né? Mas, como adolescente, eu saí com aquela coisa, o que é isto? Isto marca, às vezes, uma sensação de imagem, marca tanto você, que ela te leva o resto da vida toda. E aí ela te faz enredar, né, por querer, né? A tua curiosidade faz com que você, e a ação também, né? Com que você participe dos cineclubes, que pelo menos foi assim comigo, né? Eu não consegui participar de cineclubes, mas logo que eu entrei na faculdade, primeiro ano, Narciso Lobo, o professor Narciso, levou a gente para o Sesc, ia ter um curso de cinema lá. Né? E eu disse, eu vou assistir isso, porque se for parecido com aquele negócio que eu assisti, né, de cinema alemão, eu estou dentro. Enfim, quer dizer, é uma força que pega a gente mesmo quando ainda não está nesses enredamentos dos clubes, né? Então, acho que para os adolescentes foi muito importante. Isso me marcou muito. É legal. Posso pegar? Pega lá. Só para... Não, tá com o microfone. Ah, desculpa. Tá com... Olha só, é interessante essa questão, Ítalo, porque eu não sei da época um pouco antes do Tom Zé, né? Mas nesse período, os debates, por exemplo, eu lembro do Tempo Glauber que realmente teve os debates sobre alguns filmes, mas não era muito comum. Tinham esporadicamente, né, algum debate final das sessões do Cineclube Humberto Mauro entre os anos de 82 eu acho que foi até 86, porque eu também entrei em 87 aqui. Acho que entramos juntos, né, em 87. Então, tinha uma outra coisa também muito interessante,
que era o que eu quase não vejo, mesmo a gente vai no casarão e tal, você não tem mais isso também porque tem as tecnologias e tal, mas enfim, porque eu sou ainda um pouco romântico, sabe, dessa ideia. Podem às vezes me chamam, o dinossauro, não sei, do teatro, não é isso, não é porque eu gosto mesmo dessa coisa do sensorial, sabe? Então a gente tinha muita preocupação no Cineclube Humberto Mauro, que depois eu levei para o Cineclube do Cauã, já sobre, né, auxiliando lá o Zé Gaspar, que é a ideia de a pessoa ter um papel, sabe? Tá lá um papel, tem uma fotozinha mesmo mal feita, tem uma sinopse, sabe? Tá entendendo? Um prospecto do filme, uma coisa assim que o espectador leve para sua casa e guarde. Talvez tenha alguma coisa a ver muito comigo também, a época até do cinema, porque quando eu assisti os filmes, até antes dos filmes do Marinho, que eram os filmes do Ipiranga, do Veneza, do próprio Guarani, né, daquela rede de cinemas que tinham, do Estúdio Center, né? Então eu recortava do jornal e colocava no meu caderno e dava uma nota para o filme e fazia um pequeno detalhe. Olha, o filme eu não gostei disso porque e dava as estrelinhas, você está entendendo? Então eu sou muito romântico dessa onda. Por mais que a tecnologia, você tem tudo aqui, né, e tal, mas se a bateria caiu, já vai ter um trabalho para recuperar e dar o bug, quebra, né? E sei lá, você vai ter que. O arquivo está não sei aonde, está no pendrive, você tem que estar na nuvem, né? E tal, tem que ter mais segurança. Então, o papel, ele está aqui, ó, 81. Está aqui o papel, ó. Infelizmente, o Gatti, eu falei com ele isso recentemente, né? Parece que eu estava até adivinhando quando o Rod foi fazer o trabalho com sobre o Joaquim Marinho, né? Falei, se o Gatti tinha alguma coisa, uma logomarca do Humberto Mauro daquele período, 82 a 85, e ele disse que não, perdeu, né, no decorrer do tempo. Isso é um verdadeiro, como é que diz? É um desleixo, de certa maneira, porque tudo isso, a gente tem que ter isso. Eu tenho algumas coisas ainda da época do Cineclube do Cauã, que a gente também fazia as sinopses, fazia aquele, sabe, o panfletozinho. Então, eu lembro muito bem, por exemplo, no Cauã, já nos anos 90, ficando um pouquinho nos anos 90, 93, 94 até 96, 97. Então, estava lá e, olha, tem uma sequência de filmes do Buster Keaton, que é um grande do cinema, junto com Chaplin, né, do cinema mudo, né, um cara muito corporal, né, fez a General e outros filmes maravilhosos. Vai ter outro de um grande do humor do cinema mudo, o Max Linder. Aí estava lá, aí o padre Casimiro Baxter, que era um pesquisador e era frequentador aos 80 e poucos anos do Cineclube do Cauã, ele ia lá todo sábado assistir filmes, né, com a sua carta, com a sua mochilinha e tal, mas estava lá na sessão. Então ele levava, ele fazia questão, né? Teve um dia que eu não fiz o prospecto lá, ele reclamou. Então, o Casimiro, o cara gosta de levar isso, isso que vai nos resgatar. Eu falei para vocês do Guarani, olha só, uma ligação legal, né, dessa nossa origem, de certa maneira, em relação ao amor pelo cinema. Então, Tom Zé tem o mesmo esquema, esse mesmo cinema que a gente lembra dos locais, da tela, né, da maravilhosa arquitetura que tinha naquilo todo, do inusitado dos ratos, dos morcegos que passavam por ele. Né? E nesse momento, por exemplo, tem o livreto até hoje, mostrei até para a Celda, quando foi lá no Alienígena da Amazônia. O livreto que foi feito, hoje tem Guarani, que era exatamente para tentar fazer com que o prédio onde era o Guarani não fosse demolido. E acabou sendo demolido, acho que em 83, 84, não lembro bem. E aí ficou só o livreto, tá? Cadê o Guarani? Tá lá naquele livreto. Tem um pouco de história do que foi aquilo tudo, da luta das pessoas que estavam envolvidas em não derrubar o prédio. Então é o que eu costumo dizer, né? As coisas hoje, nesse mundo mais digital, elas são muito, eu não digo superficiais, mas elas são bem efêmeras mesmo, sabe? Porque são instantâneas, então você não guarda. Então o que nos resta é a memória e o material impresso que tem uma durabilidade muito grande. Eu acho que isso é fundamental, a gente tentar o resgate disso tudo. A história do cinema, ela é muito rica. A história do cinema no Amazonas, ela tem uma riqueza. A história do Cineclube no Amazonas, ela também tem a sua riqueza, a sua importância, entendeu? Não é à toa que, logo que eu cheguei aqui, estava falando do Cine Carmen Miranda, que foi o cinema do Joaquim Marinho, que depois o Michel recoloca, né, com esse projeto que ele ganhou aí, com o mesmo nome, né, o Cine Carmen Miranda. Eu não sei nem se com a mesma logomarca, né? Porque o Joaquim Marinho tinha uma logomarca bem interessante. Mas parece, né? Parece bastante. Esse pessoal do Cineclube, eles traziam filmes diferentes. Tem muita história com relação à galera, como a professora mesmo falou, vou ver esse filme aqui, meio que
o cidadão aqui forjou a própria identidade dele para entrar numa sessão que ele não podia entrar para assistir a Hora do Lobo, né, mestre? Do juiz. Oi? Ele era menor e Não, assim, diga a não, verdade. não. Eu queria só resgatar o seguinte, essa coisa de que a gente não tem ideia de como é que era uma projeção de cinema, Sim. sabe? Para mim é muito fácil, porque além de ver, né, o ambiente mesmo do cinema, né, de conhecer lá, eu fiz isso com 16 milímetros. Na época que eu estava no Humberto Mauro, a gente tinha, e no cineclube praticamente brasileiro, aquela coisa tipo assim, você está assistindo o filme para trocar o carretel, você para, acende as luzes, tá, troca. Às vezes as pessoas faziam isso no mesmo ambiente que estava sendo projetado, não era uma cabine, botava, desliga a luz, então você assistia com 2 interrupções. Você está lá assistindo o filme, de repente É. para poder trocar para outra máquina para poder você. Isso interrompe, né, o filme pra caramba, isso mexe pra caramba com a ideia de. E o que é que a gente fez? A gente fez a troca sem parar. Nós inventamos, não sei se a gente inventou, mas a gente fazia muito isso, e quando o pessoal de São Paulo sabia, explicando como que vocês fazem isso, né? A gente fazia, claro, a gente não divulgava para ele, porque a gente maculava, digamos assim, parte do filme. Porque você, ao pressentir que ia terminar, você puxava o filme até o final, tirava, né, o que estava seco, colocava o novo e emendava a ponta com durex. Durex, De uma exatamente. forma tal que, quando ela passasse na grifa, não dava o problema. Tá, continuava o filme. Passava, a gente resgatava aqui, né? Tirava, tem que Tirava devolver. e o filme ia para o chão. Coisa que os caras que distribuíam o filme odiavam, né? Porque poeira, arranhava e tal, né? Mas a gente fazia isso porque era melhor do que outra coisa. Então a gente fez isso e eu cansei de fazer isso daí. Então era uma coisa marca nossa. Então, nós não temos essa ideia. Infelizmente, a nossa universidade aqui, como pioneira, digamos assim, não tem uma memória visual, uma memória física disso daí. Em outras universidades, você tem sessões de cinema, já com a tecnologia nova, você tem a parte que às vezes está na frente do ambiente onde você vai viver no auditório, que é uma espécie de museu vivo ali do ambiente, né? Então, a ideia de você ter um projetor de 35 milímetros, que hoje estão todas abandonadas, que servem para museu, que servem para esse tipo de apresentação. E o que você, ao ir para uma sessão de cinema hoje com essa tecnologia, você tem a possibilidade de ver ali como que era antes a projeção do cinema de 35 milímetros, né? No Casarão, você ainda tem algumas exibições ali de filmes de Super 8 e de 16. Né? Enfim, mas isso daí falta, digamos, para a nossa universidade. Então, a questão do Silvino Santos, né, que eu queria retomar, porque é nesse momento do cinema, da Festival Norte de Cinema de 69, com o Marinho, e que, enquanto a bomba estava explodindo, né, lá pelo sul, o cinema estava tendo uma certa expansão. E aí vários diretores e atores vieram prestigiar aqui. Uma coisa que não acontecia naquela época em outro local. E graças aqui ao Marinho, na Amazonas, com condições financeiras do Estado, era possível. Nesse momento, a gente descobre Silvino Santos. As pesquisas, quem era pesquisador, no caso a Celda e tal, levantaram e descobriram ainda filmes em 16 milímetros, né, guardados numa época dos anos 20 que ele fez isso daí. Então, o Silvino Santos é homenageado publicamente, nacionalmente ali, todo mundo fica sabendo como pioneiro do cinema no Amazonas. Então, a gente vai resgatar, depois que eu saí do Cineclube Beto Mauro, e a gente formou. A gente quem? Eu entrei na universidade e uma série de professores que gostavam de cinema, era basicamente o grupo que se reuniu para dizer assim, vamos montar um cinema. Então montamos o Cineclube Silvino Santos, né? Que era formado
basicamente por professores e estudantes da universidade naquele momento. E a gente fez. A gente exibia no Zerbini, Uhum. na Faculdade de No auditório Medicina. Então, só para ter uma ideia, né, a gente programou o filme O Encoraçado Potemkin, de 1925, mudo, né, do Eisenstein, e a gente anunciou, como a gente sempre anunciava, além de fazer os folhetos, que a gente Uhum. pegou essa manha também até Isso aí. o Cinevídeo Tarumã, que a gente fazia isso também, sempre acompanhava desse Uhum. material. A gente ficou sem saber o que fazer, porque a fila de gente para entrar no auditório Zerbini extrapolava muito as condições ali. E a gente ficou assim, caramba, como é que um filme desse, de 1925, olha como é que era a plateia, o público daquela época. Tá, a gente vai ter que marcar e dizer, olha, não entra mais. Você nunca tinha visto um negócio desse no Uhum. Cineclube. Mesmo o Humberto Uhum. Mauro, que conseguia lotar, mas nada era possível assim. A gente fez 2 sessões porque o filme permitia, o filme não era tão longo assim. Uhum. Então a gente sugeriu, dizendo, ó, até aqui entra e vocês podem esperar. E a negada esperou, Uhum. ficou na fila esperando terminar o filme, né, de 1 hora e pouco, para poder entrar. Então nós fizemos isso aqui, coisa que eu acho que nem na história do que eu conheço de cineclubismo, isso aconteceu. Então, o Silvino Santos vai marcar, né? E depois o Cineclube Tarumã, Uhum. que não tem o nome de alguém, mas tem um nome regional, e a gente queria dar essa regionalidade, né, digamos assim, ao Cineclube, e a gente fez, então, esse Cineclube funcionar durante muitos anos, e que acabou tendo aquela vertente mais ligada à atividade política dos anos 80, que estava no nascedouro, né, a ideia de saída, né, da ditadura, direta já, que Uhum. aconteceu ali, a Exatamente. gente fez a atividade cineclube como uma atividade itinerante política, que é uma coisa que muita gente não gostava, né? Muita gente, não só da área acadêmica ou artística, mas também quem não gostava era muito dos políticos, né? Que a gente ia Uhum. fazer um trabalho de apresentar filmes que pudessem estimular, Sim. né, essa discussão das condições mesmo dos trabalhadores e do público em geral no Brasil naquela época. E a gente fazia isso de uma forma que depois acabou ficando, né, também muita gente fazendo, da itinerância, né, de você combinar, vai para o bairro tal, comunidade X, a gente fazia isso na rua, né? Por que na rua? Porque não tinha iluminação da rua. É, às vezes, então ficava escuro, naturalmente, era propício a isso. Estendia um lençol em algum lugar e na rua mesmo a gente fazia a apresentação. Isso foi muito importante, tanto para nós que estávamos no movimento, como também para todas as pessoas que participaram, que era um momento de você estar vendo pela primeira vez um filme, né? É isso que eu estava falando, né? Quer dizer, as pessoas nos bairros não tinham condições de Uhum. vir ao cinema, e os cinemas eram todos no centro da cidade. Então, dificilmente um bairro como Educandos e ali de Santa Luzia, tá, que Uhum. tinha um filme ou outro ali, ou um cinema ou outro, mas o resto eram todos dentro do centro da Sim. cidade, e aí a impossibilidade das pessoas pagarem ônibus, se deslocarem uma noite, né, para poder voltar que hora, porque eles iam trabalhar no outro dia, enfim. Essa dificuldade toda a gente fez com que a gente fosse até eles e não eles virem aos cinemas. Com relação a esse detalhe que você estava comentando, é interessante porque o Cinema Odeon, que eu não sei se vocês sabem onde é que funcionava, mas o Cinema Odeon, Saldanha Marinho com Eduardo Ribeiro, Uhum. Sim. né? Hoje é um shopping ali, ou sei lá, um arremedo de shopping ali, né? E o Avenida, onde hoje também Eduardo Ribeiro é mall, Uma junção da bemol com o que vem na sequência, né? Acho que é um DB hoje em dia, né? eram os Assim, Sequência bebê. dois melhores cinemas da cidade. gigante, cinema gigantesco. O maior era o Politeama. Isso. O Politeama tinha 1.000 pessoas ali, sabe? Já pensaram assim em ver um cinema de 1000 lugares? É, Assim, hoje em dia a gente está acostumado com salas muito menores, né? então. E aí o Odeon fez um ciclo de filmes do Bergman. Então, o Bergman estava aparecendo no cenário internacional, modificando cinema diferente e tal. E eu não
tinha idade, né? Porque era um filme de 18 anos. Né? Eu ainda com 16, 17, nesse momento que eu estou começando, aí como é que eu vou ver um filme desse, né? Aí não teve jeito, né? Eu tive que falsificar a minha identidade. Eram carteirinhas que você tinha, não, hoje é tudo diferente, né? Mas carteirinha mesmo que você apresentava manualmente. Então eu fui lá e assisti assim. Assisti, um monte de gente assistindo e saí do cinema dizendo assim, que diabo de filme é esse? Que eu não entendi lufas, sabe? Então, quer dizer, aquilo ao mesmo tempo que disse assim, cara, tu tem que estar entendido mais do cinema do que simplesmente ver, né, o filme porque estão badalando o cara, porque estão conversando dizendo que ele é isso e tal. Então, isso tudo é o cineclubismo, né? E eu queria resgatar exatamente isso. A ideia de que a gente tem que, primeiro, gostar de cinema. É fundamental isso. Mesmo que você goste dos filmes que estão circulando aí, você tem que gostar. Depois você tem que dizer assim, eu quero saber por que eu estou gostando desse filme. Né? E se tiver várias outras pessoas iguais ou diferentes, que eu possa trocar ideias. A partir daí, você pode se preparar para escrever sobre, fazer críticas, né, de cinema, que aí é outro departamento, que além de você saber escrever, você tem que saber o que vai escrever, porque isso vai afetar, provavelmente, a leitura de outras pessoas. Ou você vai dar uma outra guinada que é assim, eu vou fazer filmes. Ou vai juntar tudo e vai fazer filme. Né? Que é uma outra situação. Né? Mesmo com a tecnologia hoje disponível, como está aí colocada, é um desafio. Tá? Então, eu queria resgatar, né, para que vocês perguntem também, exatamente isso. Quer dizer, o que é, como vocês sentem essa atividade de ver e discutir filme? E aí eu queria, só para finalizar mesmo, pegando um gancho do que o Jorge falou, que eu acho que é fundamental, que é isso. Hoje, nós estamos nos acostumando a ver filmes de alta tecnologia produzidos na indústria, cheio de efeitos, cheio de... Você tem que ver o seguinte, essas produções são milhões de dólares. Uma tecnologia de som que você só vai ser possível reproduzir numa sala de cinema. A imagem que ganha todos aqueles contornos que você tem que ver numa tela enorme. E que você precisa estar concentrado para entender a história, portanto, numa sala escura, chama cinema para isso. Se você não tiver isso, você não vê cinema. E é o que eu acho que vocês, quando assistem um filme numa telinha, sabe, com aquele som que é infinitamente inferior ao que foi gerado, né, com a possibilidade de estar sendo partilhado com todo mundo no em volta, com barulhos de toda a natureza. O que você vê? Você não vê o filme, você vê uma outra coisa, que eu posso chamar assim de arremedo daquele filme. Porque para você ver, você tem que estar nessa sala de cinema que foi preparada, ou está sendo preparada, para reproduzir aqueles milhões de dólares que foi feito para produzir com aquela capacidade de te jogar para dentro da história e de você sim ser envolvido, porque você é captado pelo som, pelas possibilidades de efeitos visuais, para além da própria história que você tem que se envolver, sabe? Então, a gente não consegue nem ver e a gente não consegue mais ter alguém para conversar. Esse é que é o fundamental e que está na agenda do Cineclube. Grupo de pessoas que querem aprofundar, discutir sobre um determinado tema, no caso, cinema. A gente não tem, as pessoas assistem o filme na sua casa, na televisão, no computador, no celular, assistem o filme com todos esses problemas aí e depois não tem com quem falar. Dificilmente você tem como aprofundar o que está colocado ali. Por isso que talvez pegue mais facilmente as historinhas rasas, sabe? Aquela coisa que você vai ver o romance, a comédia, um drama mais ou menos, nada profundo, tem muito rigor técnico. Isso
né, vai olhar e vai dizer, porque entra e vem outro filme, sabe? E as séries trabalham muito isso, sabe? As séries vêm capturar a ideia da novela, né? Que você tem que ter o gancho, que vai pegar o próximo. Então, maratona, vou fazer a maratona porque eu vou ver, passo o dia inteiro vendo nessas condições, você não vê sequer o que é produzido ali. Então, eu acho assim que, na minha perspectiva, o que está longe do cineclubismo é possibilitado hoje pela tecnologia que facilita, né, pelo menos essa leitura. Eu não estou falando nem da dificuldade que é para produzir filme, que é uma outra história que a gente não sei se vai dar tempo aqui de dizer como é que está a produção de cinema local. Tá? Então, só a capacidade de você ver um filme, todos esses e mais, né, você tem que ver e tem que ser estimulado a pesquisar, sabe? Pai, por que aquilo? Porque aí eu vou, né, procurar quem é que já desenvolveu isso. Pode ser pelo Google, pode ser pelo, mas você tem que pesquisar, poder entender o que já falaram, o que foi dito a favor, contrário, para que você comece a formular também um pensamento para poder discutir com o teu colega, com outra pessoa. Isso é, isso é fazer com que você aprecie o bom cinema e perceba qual é o cinema que é raso, como eu chamo de raso, né, para dizer, é o filme que você vê e no outro dia esqueceu, porque já tem outro ali que vem suprir isso daí. Então, eu acho assim, isso é muito interessante ouvir e saber o que vocês pensam disso tudo, porque vocês estão numa época em que, né, nós vivemos e que está muito longe, né? Sei que hoje tem grupos de cinema que, né, querem discutir isso num bairro tal, né? Eu não sei o que acontece lá, porque eu não fui lá para acompanhar. Eu espero que seja mais ou menos desse nível que a gente está aqui definindo o que é o cineclubismo. Mas vocês mesmo que estão dentro da universidade, e para mim é um espaço onde isso deveria estar acontecendo. Gente, Coppola, o próprio Spielberg, Coppola, o Scorsese, De Palma, esse pessoal Frankenheimer. surgiu vinculado a estudantes da universidade. O primeiro filme que o Spielberg fez, não tinha nem 24 anos, aquele filme O Encurralado? Como é que é? É o Encurralado? Encurralado. Fantástico filme, sabe? Assim, e era feito assim, produto da universidade. A galera. Se vocês forem assistir, preste atenção numa das cenas que ele para num posto É. e dê uma olhada no vidro de trás, está toda a equipe. Porque eles não tinham como perceber naquele Esse momento eu que não vi, esse eu não refletindo. percebi também. Percebam lá, tá todo mundo lá, tá todo mundo se olhando assim, meu Deus do céu, estão aparecendo. Porque realmente é isso. O professor falando uma coisa que é muito, para mim é muito legal, que é o lance da referência, gente. Exemplo, eu não cheguei no Eisenstein através do cineclube. E nem cheguei no Eisenstein através de quando eu comecei a estudar cinema. Eu fui estudar cinema mesmo, fui para São Paulo para estudar cinema. Eu cheguei no Eisenstein por um outro filme, que se chama Os Intocáveis, do Brian De Palma, que é um dos meus filmes favoritos da minha vida. Porque a última cena desse filme ocorre numa estação de trem, onde tem uma mulher puxando um carrinho de bebê para subir. Reproduz, né? Eles estão parados ali, esperando chegar o contador da Al Capone para eles poderem pegar esse cara e finalmente prender esse cara. Enquanto tudo isso está acontecendo, marinheiros passam ao fundo, descendo, essa mulher batendo. Preste atenção depois nessa cena, numa coisa muito importante. Cada batida que ela dá com o carrinho, em cada andar de escada, degrau de escada que ela está subindo, ele praticamente conta o tempo para você através daquilo dali. Você só vai ouvir aquilo, porque na importância do Eliot Ness, que ele está vendo tudo aquilo acontecer ao mesmo tempo, meu Deus, essa mulher está aqui, meus filhos estão em casa, vai começar um tiroteio, a gente vai morrer todo mundo. Essa cena toda que o De Palma fez é baseada na cena assim, mais crucial do Potequim que ele acabou de falar, que ele é de 1925, 25. Eu disse, cara, que diabo de cena é essa que esse cara fez? E na 7, eu era consumidor de revista, chamava 7. Eu fui ver e o cara falava, porque o Eisenstein, eu disse, Eisenstein, que diabo de nome é esse, pô? Isso não é americano. Fui pesquisar, fui ver lá como é que era que a gente tinha aqueles livros lá de... Que era tipo um compêndio. Isso, enciclopédia. Fui ver Eisenstein. Mas cheguei lá, Eisenstein, Sergei Eisenstein, cineasta russo da Revolução. Que diabo é isso? Onde é que eu vou arranjar isso? Cacei, enchi o saco da minha tia e consegui pegar. Era um filme mudo.
E aí eu comecei a ver, era exatamente a mesma cena, só que gravada por um outro ponto de É. vista. Disse, cara, como é que esses caras conseguiram fazer isso em 1920, cara? Como que você faz isso? E aí você começa a despertar determinados olhares e prestar atenção no que você está fazendo. Até porque a professora passou por um ponto que é importante. Se vocês estão fazendo, a melhor forma de você fazer é consumir. Mas não consumir como a maioria, como o professor está falando, como a maioria das pessoas consomem. Ah, vou parar aqui, vou ver esse negócio, vai passar um tempo e foi. Não, cara, como é que esse cara conseguiu gravar isso aqui? Onde é que a câmera está aqui? Por que que ele está botando a câmera desse jeito? O que que é subjetiva? Por que que ele está usando uma tela? Tudo isso pode parecer besteira. Mas na hora que você vai gravar, é muito importante você ter essa referência. Não, isso não é besteira, não. Isso é o fundamento Não, do porque cinema. você tá curioso, você tá não, mas Exatamente é isso essencial. que você pode estar vendo, né? O que são planos, né? O que é o Exatamente. plano de sequência, como é que a gente estrutura um roteiro, sabe, isso tudo são os ingredientes, né, no roteiro, Forma de como é que você vai fazer o filme. Tempo. Você tem que dialogar com o visual, a imagem sonora, Uhum. organizar isso de uma maneira que seja só um cavalamento, mas que seja uma tessitura, aí realmente te captura. Aí você fica, mas o que que ele fez aqui? E como eu posso fazer? A coisa que eu mais me perguntava é como é que eu posso fazer isso, cara? Como é que eu posso fazer isso? Diz, mas se você souber como é feito, perde o encanto. Não Ao perde, contrário. não perde, porque quanto mais você, né, vai se encantando, mais você, o objeto amoroso, mais você quer saber dele. E mais você vai apreciar, né, os detalhes, você vai apreciar os detalhes do plano, do figurino, do cenário, a fala, o jeito como o personagem fala. Uhum. Né? Tem alguns atores que o jeito que ele pronto, ganhei nessa fala. Porque é aquele jeito, aquela organização de som com aquela imagem. Então você realmente tem o que a gente chama de na estética de fruição. Você Sim, tem uma fruição estética, entendeu? Porque aí o mundo todo é você e aquilo é aquela obra. E você é capturado, não tem jeito, né? É sim, capturado mesmo. capturado. Eu diria assim, no cinema, ah, eu sei que o Chacrinha falou um negócio, mas no cinema, sabe, são raras as formas novas. Sim. Então a linguagem, ela tem vários modelos, vamos chamar de modelo, ou várias formas, né? Mas os planos e tal, as sequências e tal, elas estão todas já definidas. O importante é como você monta isso tudo de uma forma que seja plausível e que seja extremamente, não digo convincente, mas estimuladora do teu raciocínio. Trazer uma E novidade, como é né? que como é que o cara fez, né? Como ele Sim. estava falando. Então, o De Palma ele vai homenagear, Uhum. né? Quer dizer, ele não está chupando, ele não está copiando, né? Ele está homenageando o Eisenstein quando ele faz isso daí. Várias outras pessoas fazem isso, famosos, né? Já fizeram isso daí. Agora, como é que você faz isso dentro do filme, do novo filme, sem parecer que está simplesmente copiando, sabe? Esse é o desafio. E é aquilo que eu estava falando lá, mas vamos citar o De Palma. O De Palma é um cara que ele mamava nos maiores diretores clássicos. Assim, então, por acaso, o De Palma, para mim, é um baita homenageador do Hitchcock. A maioria dos filmes que o De Palma fez, ele passa por Hitchcock. Então, você tem o Dublê de Corpo. O Dublê de Corpo mistura um pouco Janela Indiscreta com o Vértigo lá, o Corpo que Cai. Né? Que o cara tem um problema de cair e tal. O cara no Dublê de Corpo, ele tem problema de ficar fechado em lugares. Então ele junta esses dois, faz um. Ele faz o outro, que é o Vestida para Matar, que é Psicose. Que quando você vai assistir, que você vai entender, aí você começa a perceber cinema por outros pontos, por acaso. O próprio Hitchcock, cara, vai ler os livros do Hitchcock contra o fogo para entender como é que aquele cara produzia aquilo. Pô, às vezes até por acaso, eu sou jornalista, isso para mim não tem muito. Cara, você vai lidar o tempo inteiro com câmera. Você vai lidar o tempo inteiro com enquadramento. Você o tempo inteiro vai estar falando para outras pessoas. Você passa por cinema. Saca? É impossível você dizer que não passa. Não, isso aqui eu não vou chegar aqui. Porque eu não vou escrever crítica de cinema. Cara, você vai viver com uma câmera, seja ela pequena, seja ela grande, você tem que saber de enquadramento, você tem que saber o que um enquadramento tal dá uma vontade tal na outra pessoa, sabe? Olha, há quem goste e quem deteste, né? Para mim, um dos últimos movimentos assim, mais orgânicos, né, de mudar a modo de fazer sempre foi o Dogma 95. Lars von Trier. O Dogma Tinha 95, um plano de portanto, sequência, muito plano de sequência. 1995, os caras se reuniram para dizer o seguinte: pô, tá chato fazer esse tipo de cinema. Dane-se as convenções, né? Vamos pensar, né? Então, uma espécie de cineclube, né? Que o pessoal se reuniu e começou a pensar de que maneira poderiam fazer filme diferente.
Claro que a tecnologia daquela época também, Hum. portátil e tal, ajudou pra caramba a raciocinar. Que é o desafio. E um grupo meio que estruturou uma organização. Quais são os mandamentos a partir de agora que vamos fazer o filme? Claro, tem gente que é contra, porque eles logo depois foram fazer outros tipos de filmes Foram que pro capitismo. contestavam isso daí. Mas eles marcaram pra caramba a forma de como fazer filmes a partir daí, né? Então, o filme A Festa de Família, cara, é fantástico. Nenhuma pessoa que assistiu esse filme, se você for assistir, você não está preparado para você vai ver. A gente exibiu lá no Cine Vídeo isso, né? Os idiotas do lá. Os idiotas. Caramba, é uma coisa assim completamente diferente do que você estava vendo nos anos 90. 90, não estou falando dos anos 20, 40, 60, não, 90 já. E longa metragem. Não era só a experiência do curso. A partir daí, todos esses caras, né, tanto o Lavontrier como o eles vão fazer outro tipo de cinema, mais convencional, portanto, quebrando a regra que eles mesmos construíram, mas fazendo filmes fantásticos depois, sabe? E acabou criando, né, uma série de seguidores desse tipo de coisa depois, sabe? Então, é isso que eu digo, né? As pessoas têm ideias e elas têm que se reunir, têm que se conversar, têm que... E eles foram assim além. Além da gente escrever isso, a gente vai fazer cinema dessa forma aí. Então, é isso. Mas eu não sei, vocês aqui estão vendo cada um o seu celular. Essa aí é uma outra coisa interessante, é que eu não sei se nas salas de aula vocês estão com o celular ligado, isso é outra discussão que está acontecendo. Mas, olha, eu vou para sessões de cinema hoje, no Casarão, é isso que está falando. No máximo 10 pessoas. Eu fui assistir o filme do Bituca, do Milton Nascimento, eu era o único espectador no Casarão em 2025, agora. Aonde estão essas pessoas? A dedução era assim, quando a gente saía para falar com a moça que atendia lá. Ela dizia, não, as pessoas não sabem quem é Milton Nascimento. Eu dificilmente vou acreditar que as pessoas não saibam quem é Milton Nascimento. Não, elas não querem mais se deslocar para esses ambientes. Elas preferem ficar fazendo isso que vocês estão fazendo em todo momento. Olhar o que está acontecendo no mundo, ou seja lá qual mundo, mas aquele mundo que está dentro do celular. E às vezes, dentro das sessões de cinema ainda tem isso. O cara puxa o celular e vai assistir em vez de estar vendo o filme. Gente, isso é um completo disparate do que eu já vi, sabe? Porque o fundamental do cinema é isso, é o conjunto das pessoas ali tentando viver uma experiência única, sabe? Que nos une todos ali. As reações são diferentes. Eu posso estar gostando, posso estar odiando, posso estar... mas estamos juntos naquilo ali. Então, o cinema hoje está muito difícil, pelo menos aqui. Estou falando que eu não sei se no resto do Brasil e do mundo está diferente, né? Mas aqui, por exemplo, eu acho estranho, né, que a gente imagine que o filme, como um filme brasileiro, né, que ganhou o prêmio, ele vai ser agora reproduzido em não sei quantas salas de cinema no mundo. E que nessas salas de cinema do mundo não encham, porque não tem lucro, né? Então, eu acho que é uma coisa muito nossa aqui que a gente está vivendo, dessa dispersão, que a gente vai para uma sala de cinema não para assistir o filme, não para ficar do lado, às vezes, da pessoa, ou pegar um celular e ficar olhando. Ele não consegue, sabe? Não consegue ficar 2 horas sem, de atenção, né? Mas focado em uma coisa. estar conectado com esse mundo aí. Eu tô com um problema, eu tô virando dentro do cinema junto com... Só que o meu problema é que, como eu levo meus filhos, fica presos assistindo junto comigo, eu pareço aquele cara perturbado que tá dentro do cinema. Vocês já viram um cara que ele tá aqui, ele levanta, ele vai para outro lugar, ele levanta, vai para outro lugar. Sou eu, porque quando uma pessoa começa a falar, ao invés de eu ficar perdendo tempo quando ela cala a boca, eu vou me mover dentro do cinema para ficar o mais longe possível de conversa. Mas isso é muito errado, né, cara? Porque você, de alguma forma, você também perde ali o que está acontecendo. Claro. E os meus moleques, eles vão me abandonando. Então fica um numa ponta, o outro fica na outra ponta e eu fico sozinho, às vezes, lá na frente. Mas, assim, o que o Tom Zé está falando é muito comum, assim, é natural. E, assim, uma coisa que eu já percebi, Tom Zé, até
do meu filho. A gente chegou até a conversar sobre isso uma vez lá no Alienígena, né? E é, a situação do instantâneo, do agora, né? A gente chegou até a conversar uma vez e eu disse, eu estava com o disco porque eu compro RP para eu enquadrar, porque as capas são maiores, entendeu? Então tem aquela capa lá para mim para ficar observando. E eu falei pro Jorge que a coisa que eu mais sentia falta de disco quando eu comprei esses discos, isso eu acho que vocês nunca sentiram, cara, é você puxar um disco de dentro, ele causa uma estática que faz que o cérebro comece a arrepiar. Eu disse, Verdade. cara, isso é sensacional. Quando eu era moleque, eu pensava, meu Deus do céu, cara, isso é muito louco, mano. E outra coisa assim, que eu achava sensacional quando eu era criança é achar o ponto certo em que começava a música com a agulha para você começar naquele ponto. Eu achava aquilo maravilhoso. De alguma forma, você estava interagindo com aquela obra. Você está entendendo? Você está parando o seu tempo, destituindo tudo que está ao redor para se dedicar àquilo ali. Aí você parava, ficava olhando o teatro daquela capa gigante, aí ia para as letras, às vezes ficava puto porque não tinha letra. O que esse cara tá falando, aí você já criava outra necessidade. O que ele tá falando? Aí ia pro dicionário para tentar traduzir o que o cara tava falando para você entender. São muitas descobertas, um pouco, assim, muito junto disso, mas assim, eu acho que eu tiro pelos meus filhos, assim, há uma necessidade de saber o tudo ao mesmo tempo agora, né? Como os falavam, lembra? Tudo ao mesmo tempo agora. Só que na sequência a frase era cada coisa de uma vez. Não adianta você consumir tudo ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir preencher tudo. Mas se você se dedicar com calma, eu acho que rola tranquilo esse tipo de coisa, né? Lá a gente vê muito isso, assim. Sim. Eu frequento o Alienígena do Jorge, e às vezes eu fico lá conversando com ele, mas eu fico percebendo, cara, tem uma galera jovem, né, que tá Sim. voltando a consumir isso, né? Uhum. Tem um pessoal buscando atrás, assim. Eu cansei de comprar gibi e ter que ir atrás nas bancas da Getúlio Vargas para achar um gibi que eu queria ler lá de trás. Então, assim, eu tô começando a ver isso. Isso me traz um certo. Como é que tu percebe isso? Exatamente. Há um alento, né? Assim, ver a moçada aqui nesse horário, né? Nos escutando, né? Para ver essas percepções, isso também me dá um alento. Assim, eu não sou aquele pessimista total. Sim. O que eu vejo é que realmente o plano dos smart ele já é irreversível mesmo, né? Então, por exemplo, tá falando de cinema, mas eu leciono numa faculdade de teatro. Uhum. Vocês imaginam você está assistindo teatro e o cara está com o celular, pô. Então, para vocês terem ideia, né? Mas eu acredito que nessa persistência, né, a gente cada vez mais refletindo, né, sobre essa ideia de você tá fora um pouquinho da chamada ditadura do relógio, você realmente dar esse foco, acho que é a nossa única salvação, seja no teatro, seja no cinema, nas artes, na dança, nas artes cênicas de forma geral, né? E eu estava lembrando também, assim como o Tom Zé, que assistiu o Bituca, mas assistiu o Grande Otelo, um documentário fantástico, também só eu. Mas é isso. Gente, tanto no teatro quanto no cineclube, se eu parasse assim nas sessões do Humberto Mauro não, porque tinha um público realmente mais do Cal, especialmente, que às vezes eu estava lá no sábado, o Gaspar não trabalhava até sexta. Bandeira, cuida aí, tu é o coordenador. Pode deixar, Gaspar. Se eu parasse assim e desanimasse, porque eu vinha 2 pessoas assistindo o filme, não existia o Cineclube Humberto Mauro. Então acho que sempre é a persistência, seja no que você for, meu irmão, sabe? Corinthians perdeu, mas na outra ele ganha. Tá entendendo? Flamengo, tá bem, mas pode ficar pior. Então, mas é a persistência em tudo que nós estamos realizando na vida, entendeu? Então, eu me espelho nessas pessoas, eu me espelho, falar em cinema, me espelho em Tom Zé, nas pesquisas de teatro, na Celda com Ednei Zancotti, no teatro do Márcio, do Marco José, sabe? No audiovisual do Rod, do Caio que está ali, você está entendendo? São pessoas que são do Guará que está ali. Vocês não vão acreditar, mas que talvez, assim, na minha memória, talvez o Guará aqui, ele é a primeira pessoa que dava aula comentando sobre um filme. Sabe por quê? Porque entre, acho que 80 ou 81, eu fui aluno do Guará no Centro Educacional Domingos Sávio. Ele dava aula de história nessa época. Então, ele talvez foi o primeiro que tenha. Ele e o professor Jefferson também, que é pai do Sérgio Freire, que também falecido professor Jefferson. E o Sérgio Freire é que escreveu o Amazonês, né, também um grande amigo, que estudou comigo na minha sala no Domingos Sávio nessa época. Para vocês verem como as coisas vão convergindo, né, cara? Há uma certa assim, né? A gente começa a falar, né, Tozé? Parece que as histórias vão se ligar. É como se fosse um roteiro, que a gente não preparou, mas o roteiro vai chegando, né, para a gente, para a nossa sensibilidade, para a nossa memória. Mas é exatamente isso, sabe?
não sendo pessimista, mas botando sempre para as pessoas que, olha, fora do mundo da tela tem esse outro universo que também ele é muito interessante, que ele não morreu. Você está entendendo? Bandeira, eu tinha curiosidade de saber o que vocês estão percebendo dessa conversa toda que a gente acabou tendo aqui. Tem que falar? Bem, ouvindo o debate aqui, né? O debate na apresentação, eu percebi que temos aqui muitos professores de teatro, né? O professor Bandeira, aí tá, o Tom Zé também tem uma vez de teatro. E no aquecimento só falou o quão é importante o roteiro, né? Mas minha pergunta é, como nós fazemos quando não temos um roteiro? Como acontece a improvisação, principalmente na parte do teatro e do cinema, que puxa bastante, que bebe bastante da fonte do teatro, né? Qual é a mente capaz de fazer uma boa improvisação? O que é uma boa improvisação? Olha, essa pergunta. É mais para teatro, porque no É, cinema eu não acredito em improvisação. Eu vou falar de uma improvisação. Quer dizer, é claro que as improvisações acontecem, mas aí você refilma, né, recria, para que você não viva, né, a não ser que seja uma coisa de propósito, né, uma comédia que faça esse tipo de coisa. Mas eu penso que no teatro, talvez a gente viva isso, e eu não sei qual é a saída, mas tem muita coisa de improviso na televisão que não é improviso, né? Ou seja, as pessoas decoram ou fazem como se fosse para ser, que provoca às vezes riso, provoca às vezes emoções. Eu penso que no cinema, quando você trabalha o cinema clássico, por montagem, por planos, etc., você tem condições de refazer, né? Porque você parte de uma ideia pré-concebida, que é o roteiro, né? Mais ou menos como acontece. Mesmo quando tem os diálogos, isso tudo não é improvisado na hora. É claro que, em algum momento, o artista pode estar trocando uma coisa ou outra. Se não for complicado, né, passa. Se não, corta, vai fazer de novo, sabe? Então, a vida de artista, do famoso artista, não é viver de improviso, não. Sabe? Tem que decorar e tem que saber como interpretar direito aquilo lá. No teatro tem essa, mesmo no improviso, né? Então você tem que ter um certo roteiro, uma espinha dorsal, digamos assim, dessa história. É claro, tem as performances, né, que você tem, né, pode ter uma mobilidade maior para esse improviso. Eu estava lembrando do cinema, falando em cinema, que teve um experimento do Werner Herzog, um cineasta alemão, ainda vivo, né? Ainda vivo, né, o Herzog, que foi, se eu não me engano, foi Coração de Cristal, que ele fez com alguns hipnotizados, né? Mas mesmo na hipnose, com um determinado tipo de roteiro. Existem casos, mas muito raros, assim, que o diretor fez uma percepção de que o que seria para um making off, ele incorpora e entra no filme, né? Que seria um erro, algo parecido, e que foi um improviso ou uma fala espirituosa fora do roteiro do autor que foi aproveitado. Mas é muito raro. Na maioria das vezes, pelo menos nessa contemporaneidade, há uma estrutura, né, do pensamento, de se contar a história, né? E claro, uma coisa ou outra escape, mas o ideal é que, como está falando de tempo, e tempo hoje em dia, especialmente produção cinematográfica, realmente é dinheiro, aliás, qualquer tipo de produção, então quanto menos os improvisos, melhor, né? Para a equipe, enfim, que envolve toda uma dinâmica dessa produção, né? Um cronograma de execução desses takes, né? Eu vou falar de... Só pode não, você vai mudar a pergunta? Na verdade, a questão cênica, eu queria dar um adendo no sentido de relacionar, no caso da dança, né, quando a gente trabalha, inclusive, tem técnica de dança e improvisação, que a improvisação não é assim, a gente vai fazer, não é no susto. Então, a ideia de estrutura, ela é muito forte, pelo menos para a gente da dança. Então, você já tem um corpo preparado, com um repertório que está ali na tua memória, talvez não está sendo acionado na memória, a memória do agora, mas está ali, guardado. E quando você precisa, você aciona isso para resolver uma questão cênica. No caso da dança, isso vai ser acionado no teu corpo.
geralmente a partir da tua anatomia e das questões mais mecânicas. Então, existe uma escola dentro da dança que a gente trabalha essa questão da improvisação, que é chamada dança improvisação. Então, assim, não existe um roteiro, primeiro eu faço isso ou aquilo, mas existem pontos que aí é a questão da estrutura mesmo. Existem pontos pelos quais você vai passar, provavelmente, e alguma coisa vai acontecer ali. Mas esses pontos, eles estão ali elucidados. Eu queria falar no cinema. Você tem momentos que René Clair, por exemplo, em teatro, que vai ser o que a gente chama de cinema experimental, né? Uma coisa experimental. Então fica mais solto, como diria, sabe? Lars von Trier, em Os Idiotas, aquele final, ele não esperava aquilo, sabe? Aham. Exatamente quando você trabalha com atores não profissionais, né? Em que os atores acabam se envolvendo dramaticamente, emocionalmente, né? E ele preservou aquilo lá, aquele final, sabe? Então tem essas coisas que a gente pode dizer assim, pô, foi improvisado, não estava planejado, mas ficou legal, sabe? Encaixou direitinho, sabe? Então tem um filme do Galber Rocha, que é um curta, não sei se é Pátio, Pátio, acho que é o primeiro, né? cara, é muito mais. Quer dizer, ali você diz assim, é isso aí que é o cinema, quer dizer, mas já aparece lá dizendo, é cinema experimental. Então ele está experimentando. Acaba ficando histórico ou resgatado nessa memória por conta do Glauber. Se fosse eu, não ia passar, ia se perder e jogar fora, sabe? Mas com a do Glauber, se recupera, pô. E aqui tem um filme completamente nonsense, digamos assim, sabe? Uma coisa assim que aparentemente não faz conexão, sabe? Foge ao padrão. Então são alguns momentos em que é possível, né, essa improvisação, essa coisa que a gente pode que eu estar vou chamando assim. citar é mais pelo lado de direção mesmo em si. Por acaso, eu acho que o diretor ele sempre tem que estar atento a tudo que está acontecendo e perceber. E outra, cara, tá aberto à equipe dele. Ouvir a galera ali, né? Então, assim, por acaso, tem um momento clássico da filmografia do Scorsese, que é o Taxi Driver, quando o De Niro tá parado de frente para um espelho, ensaiando como ele vai pegar uma arma e fala: tá falando comigo? Tá falando comigo? Aquilo não existe no roteiro. Aquilo não existe como fala. Aquilo não existe como cena. A câmera estava próxima, o De Niro estava falando com ele mesmo, com um espelho. O Scorsese viu, virou pro câmera e disse: começa a gravar. Começa a gravar. Porque parecia que ele estava ensaiando como é que ele ia pra rua para matar as pessoas. Esse cara, isso é genial. Esse cara, esse personagem é isso aí mesmo. Esse perturbado pode chegar a esse ponto. Então grava. Comigo, quando a gente fez a lista de novo, aconteceu algo parecido. Porque o Diego era o assassino do filme e ele começava a falar mal dos outros alunos. Ó, fulano é assim, Beltrano é assim e tal. E na fala dele, dizia esse cara, se eu pudesse, eu matava esse cara. E a gente gravou um plano na UEA, que era um corredor, e a gente foi gravando, e o ator que estava aqui, a gente botou ele num trilho e fez ele passeando, e ele, que nem um idiota, não sei, como se fosse o popularzão. E a gente gravou reverso. Ao invés de a gente levar ele até a câmera, a gente gravou ele voltando com a câmera na cara dele. Quando ele chegou bem aqui, o Diego estava atrás dele. E acabava os dois, eles se olhando assim. Ele virou para mim e disse: eu vou enforcar ele. Posso enforcar ele quando acabar a cena? A gente não vai falar para ele, não, né? Não. Posso enforcar? Enforca. Bora ver como é que ele vai reagir. Enforca, cara. A gente tá aqui, mano. Bora gravar. Não deu, não deu. Como o professor falou, bota. Tira da... Mas ficou sensacional. A cara de espanto do ator quando ele foi enforcado foi maravilhosa. Tá lá no filme. Tá lá no filme. Saca? Na mesma lista, a moça que mata, ela entra no carro e o carro começou a falhar. Por quê? Porque o carro era do namorado dela. E a gente gravando, eu dizendo pro Mancha, deixa ela errar, deixa ela errar. Por que deixa ela errar? Cara, quem mata alguém sai normalmente, entra no carro, liga o carro e vai embora? Não, pô, ela deve estar cheia de conflito na cabeça dela, deixa essa porra aí. Mas é a hora do cinema e é a hora de tu, como diretor, perceber onde, entre aspas, está um erro, está um improviso, absorver aquilo e fazer parte da obra, entendeu? Mas assim, eu não acredito, como eles dois falaram, no improviso por improviso solto para a gente chegar em alguma coisa. Eu acho que ele acontece e a gente tenta resolver ali entre a gente para poder surgir uma coisa nova, entendeu? É um clássico, né? Que é o Marlon Brando em Apocalipse, né? Apocalipse Now. O Marlon Brando já era o ator mais do que conhecido, né? Já estava gordo e tal. Ele faz um personagem fundamental, no final, em que ele ficou solto falando as coisas que ele achava que tinha que falar e não tinha nada a ver, né, com o roteiro, digamos assim, preparado pelo Coppola. E ficou fantástico, ele deixou isso daí. Então, são situações que Tem, não é regra.
né? São momentos e depende de como Sacar, isso vai absorver a acontecer. parada. Eu queria aproveitar do Marlon Brando para lembrar como não mais fazer improvisos, Também. que era o último tango em Paris, Por favor. aquela cena que a atriz foi, né, foi pega de surpresa, inclusive era Deu um problema um depois. problema depois, né? O Grande. Bertolucci, né? Bertolucci. Bertolucci, né? É tão bacana falar de cinema, né? Você vai lembrando dos filmes, né? Aí você vai assistir esse filme A tal gente já viu local. uma tonelada de filmes que eu não sei se na cabeça de vocês faz sentido ou vocês conhecem. Mas é bom que vocês possam anotar para depois sair pesquisando, porque está disponível de alguma maneira isso. Então, vou dar um gancho também. Eu tive vários problemas com alguns alunos um pouco mais novos quando eu dava ainda aula, quando surgiu a Netflix, foi, todos os filmes estão lá. Não estão. Principalmente os de base. Os que vão dar base para vocês não estão lá. Acreditem em mim. No MUBI, olha lá. Mas se você puder Netflix e Prime ir não, é no sebo como o Alienígena, o Império, tantos outros que a gente tem aqui em Manaus, dá uma olhada nos filmes clássicos, vocês precisam, porque esses caras são os caras que trilharam as coisas para a gente poder chegar aqui. Eles filmavam com um equipamento gigantesco, meia tonelada às vezes, era o peso de uma câmera, hoje não está indo tão bom. Sabe como é que esse cara conseguiu gravar isso e eu não consigo com o celular? Por quê? Porque ele começou a pensar dessa forma, vê a forma como o cara pensa, analisa. Como o professor falou, cara, vai fazer, analisa, cara. Por que está aqui? Como é que ele está fazendo? Como é que se escreve um roteiro? Hoje vocês têm uma ferramenta que é o Google para pesquisar isso daí e chegar muito mais rápido que a gente. A gente se lascava aqui, cara, para achar isso. Saca? Mais perguntas? Sepulcral. Opa, Peraí. pega. Eu anotei muita coisa aqui e a maioria vocês já responderam. Eu anotei algumas perguntas, mas vocês acabaram respondendo. Mas uma delas aqui, a professora também falou da questão sensorial do cinema, né? O que você sente ao ver cinema. E também eu acho isso muito, muito interessante, porque isso também não vai só por estar no cinema, mas também a questão de, por exemplo, as videolocadoras, a questão de escolher o filme. Eu não passei por isso porque eu peguei ali o finalzinho e, enfim, não deu para me passar por isso, mas eu peguei essa parte na parte do CD, de comprar CD. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu ia com meu pai, eu saía com meu pai, e aí pelo menos uma vez por mês a gente comprava um CD novo, e era assim, alegria, porque eu escolhia os filmes e tal, meu pai escolhia, então a gente tinha um momento ali, sabe, de família, de estar, sabe, compartilhando ali o mesmo sentimento. E a gente vê que atualmente a gente não tem mais esse sentimento, porque os filmes estão todos nas plataformas digitais. Então, vocês deram exemplo aí da Netflix. Realmente não tem filmes assim de base, mas a pessoa ali está acostumada a ligar a TV e ir para Netflix. E aí, não encontrei tal filme. E aí tem aquela frustração, né? Tipo, então eu vou desligar a TV. Enfim, não tem essa ousadia de chegar e procurar em outros lugares, né? Então, como é que a gente volta a essa essência, então, de ter aquele sentimento, aquele momento assim, sabe, que você, não, vou parar o momento do meu dia para ir procurar e como que a gente consegue voltar a essa essência do cinema, que é ver cinema, sentir o cinema, no caso? Olha, as chances são menores mesmo, né, digamos. Mas eu acho que se são menores, a gente tem que ter acesso aonde é possível, né? E tem muito mainstream por aí, né? Mainstream não, Streaming. stream é capaz de você encontrar. A questão é você ter referência, né? Porque você abre, como ele falou, a Netflix, você olha aquele monte de filme ali e você meio que, se não conhece nenhuma informação, você vai escolhendo esse ou aquele, vai vendo assim, pô, esse filme não me disse nada, esse aqui é um filme, sei lá. E você pode perder tempo, né? Então, acho que é fundamental, primeiro, se você gosta e quer fazer isso, é procurar mesmo aonde que tem referência desses filmes e tentar depois localizar isso dentro desses streams aí. Também não encontro todos não, porque nem todos estão disponíveis, né?
Mas eu digo assim, um bom trabalho de pesquisa, né? Se nós tivéssemos um museu da imagem e do som, né, que fosse para além daquilo que é ali um local de despejo de coisas, fosse vivo e pudesse ter uma cinemateca, como tem em outros lugares, onde você pode estar, né, tendo acesso, né, a esses filmes que como ele chamou de filme de base, né? São filmes que vão dar sustentação para você avançar na ideia de cinema, né? Eu acho assim, olha, todo filme é isso, né? Tem que puxar pelo sensorial para depois te levar para o racional. Se o filme não me conquista pelas emoções, dificilmente eu vou ter condições de gostar de escrever, de falar para alguém. Então eu preciso que esse filme me conquiste, quando eu vou assistir um filme, pela carga emocional que me provoca. A partir daí eu vou elaborar, eu vou, né? E a partir daí tem que conversar com outras pessoas sobre isso, sabe? Ver se elas perceberam dessa maneira, de outra. Isso estimula que você, por exemplo, agora aqui mesmo a gente foi falando, já foi citando uma série de séries, etc. e tal, que estão, de certa forma, disponíveis, e que talvez você não tivesse percepção disso daí. Então, nessa conversa aqui, já surgiu ideias de onde talvez pegar hoje, né? Algo produzido hoje também, hoje. Então, é uma coisa assim, não é só o passado que a gente tem que ver como que esse passado, né, herdou, né, para hoje está se fazendo tal coisa. E tem gente fazendo isso, né? E tem gente produzindo, e tem gente o que falta é isso, a gente perdeu também aqui muita informação, né? Nós não temos jornalismo especializado disso, sabe? Um jornalismo que informe isso, que diga onde está. Alguém já foi e pesquisou isso. Então, é um jornalismo de acontecimentos normais, digamos assim, em que a atividade de cultural é relegada, sabe? Nosso jornalismo, seja jornalismo, eu sempre penso em jornalismo mais impresso de televisão do que por essas vias né, Os portais, né? os portais e tal, mas eles reproduzem tudo de pior que poderia ter, né, no jornalismo impresso, sabe? Eu não vejo lances assim, sabe? Porque a reportagem também, que é uma coisa que para mim no jornalismo é fundamental, ele não é campo desse espaço do celular, porque uma reportagem se produz com muito texto, com muita história, e ninguém tá com saco de ler muito texto. Esse é que é o problema que limita demais, né, o celular. Quando você coloca um texto que vai aparentemente 20, 30 linhas escrito, né? Joga lá dentro, as pessoas não leem, né? Chega, Textão, né? chega 10, 15 linhas e começa a dizer, passa para outra coisa, passa para outra coisa. Dificilmente as pessoas têm esse saco, né, de ler até o final. Então, no jornalismo, né, eu acho que o que a gente faz de jornalismo pela via do celular, portais, etc., ainda é muito superficial, né? Então, a informação cultural, que é uma coisa que a gente é muito eficiente, nós aqui mais do que em São Paulo, a gente não tem essas informações, essas dicas, né, que poderiam aparecer como dicas de como você, interessado em teatro, interessado em cinema, interessado em televisão, sei lá, em qualquer rádio, etc., pudesse ter informações de onde procurar, onde está, mais ou menos, né, essas peças fundamentais, essas produções fundamentais que vão dar base para você, sabe? Então, eu acho que é isso. Agora, bom, não sei, vocês aí mais, Qual é talvez. o seu nome? Rebeca, você falou em CDs, né? Teu pai, aquela coisa toda. Não sei se ele ainda escuta o CD, mas o que eu te afirmo, há 13 anos trabalhando numa livraria, no SEBRO, no centro de Manaus, é que ainda existem aficionados, tanto em CD, quanto em DVD, quanto disco de vinil, quanto livros, quadrinhos, né, antigos e, enfim, novos. Então é algo que não está morto, não é nada de museu. As pessoas ainda buscam, em relação, por exemplo, à produção cinematográfica de ponta, de clássicos, de cinema experimental de base. Então, infelizmente,
na maioria dessas grandes plataformas, ou você tem que pagar um aluguel muito caro para ter um acesso a algum desses filmes, ou você tem que recorrer ao antigo, já antigo, né? DVD, onde você tem um catálogo, por exemplo, eu posso citar da distribuidora Versátil, sabe, filmes maravilhosos, então que você não encontra nem no YouTube. Aliás, o YouTube também tem os filmes, né? Mas você também tem que alugar o filme ou pagar. Tem até essas formas, né? Aluguel, compra, né? Enfim, o streaming dificulta muito, porque sempre é a questão que está o dinheiro, né, do capital girando para essas plataformas, né? Então é isso. Então é em busca, né? Só um parênteses rapidinho. Ontem mesmo eu estava pesquisando pelo o Instituto ICEL, né, novo, né? Aí de repente eu descobri, né, na lateral, uma infinidade de filmes que estão né, que estão passando. Filme muito interessante. Né? O problema é o seguinte, todos eles são dublados. Sem o áudio original. Uma aversão a filme dublado, Claro. sabe? Sem o áudio Dependendo original. da dublagem, acaba o filme. Acaba o filme, né? Então, eu comecei a ver um filme que eu achei, porra, legal, né? Não sabia que estava aqui. Então... E, de repente, a dublagem é um negócio sacal, né? Sabe? Me lembra assim, assistir qualquer filme de 2 horas da tarde na televisão. Sabe? Aquela dublagem que parece que o cara está lá fazendo de qualquer maneira, sabe? Não tem ênfase, não tem sentimento, não tem nada. Então, tem isso. Eu descobri vários filmes interessantes, importantíssimos, né? Só que todo é dublado. Eu fiquei irritado, porque era uma coisa tipo assim, pô, descobri um espaço onde estão os filmes aqui. E aí só tem dublado. Eu vou falar como pai de um adolescente de 17 e de uma que vai fazer 12. Eu tenho 8.000 gibis em casa. Eu tenho para mais de 2.000 livros sobre cinema, escrita e arte. Eu tenho mais de 3.000 DVDs, eu acho, em casa. E a biblioteca é aberta. Ela fica aberta. É o único canto da minha casa que eu não fecho em nenhum momento, ela sempre está aberta. Só que eu fui filho. E como filho, eu sei que tudo que meu pai vinha falar, eu diria, puta, vem besteira. Então, assim, eu me lembro o tempo inteiro disso, sabe? Assim, puta, lá vem o papai me... Não, cara, eu não faço isso. Eu percebo o que eles estão vendo. Normalmente eles vêm me dizer, só viu que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aham. Já ouviu falar do filme tal? Não, então chega aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse cara fez esse filme por causa disso, 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 disso. Quando eu já percebo que ele já vai virar, eu digo, assiste. Porque eu não vou ficar. Eu preciso que ele veja. Então, eu parei com isso com ele agora. O que é que eu faço? Todo sábado, quando ele tá aqui, ele mora com a mãe dele, que é de outro casamento, todo sábado que ele tá lá em casa, eu digo, vou assistir um filme, pô. Senta aqui rapidinho. Aí eu botei um dia desse pra assistir Cidade de Deus. Que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele enlouqueceu com o filme. E eu comecei a contar pontos do filme que ele não iria saber, por acaso. A hora que as pessoas começam a rezar, não sei se assistiram Cidade de Deus, tem uma hora que a galera tá rezando, que é bem próxima. Aquilo ali é a equipe que foi gravar rezando, porque estava tendo um tiroteio. E o Fernando Meirelles estava desesperado, deixou a câmera aberta, e parece que são os caras rezando para ir confrontar com os outros. Não, é a equipe com medo, parados, rezando para parar um tiroteio. Cabe dentro do filme. Né? E, então, assim, eu acho que essa é uma forma de você fazer isso. Os gibis, que meus 2 filhos eles desenham. Cara, eu amo gibi, me conhece, eu sou louco por gibi. Eu não fico, vê isso. Eu vejo eles desenhando, olha, fulano fez. Não adianta eu fazer assim. Eu tenho que esperar, perceber para onde é que eles estão indo, e eu chego com uma coisa que vai fazer com que ele perceba aquilo sem eu falar. E com relação à sensação mesmo em si, eu sou refém de sensação. Eu tenho o cheiro da Total Vídeo na minha memória. Eu tenho o cheiro daquelas fitas, estou dizendo, eu tenho. Na minha memória eu tenho. Saca, assim, eu lembro de determinados espaços de Manaus pelo cheiro. Então, assim, cara, isso é difícil. Para mim é vivência mesmo. E você trazer a pessoa para aquele... Porque é um organismo mutável também, né? De LP tu vai para CD, de CD tu tem fita, de fita tu tem não sei o quê. São muitas coisas para você consumir e você não consegue perceber. Então, eu acho que você tem que deixar a pessoa livre, tem que introduzir, mas deixar a pessoa livre para acabaste herdando do Marinho isso, né? O Joaquim era muito isso. Sim. Você entrava na casa do Joaquim, você era bombardeado por 1 bilhão de informações ao mesmo tempo. E assim, o meu chefe, ele nunca falou, tu tem que ver isso aqui, tu tem que... Eu tinha uma obrigação como produtor, que eu comecei, ele deixava 30 CDs para mim, que ele escolhia, e ele dizia, tem que ouvir isso aqui tudinho, domingo a gente conversa. Que era o tempo que a gente tinha sozinho. Aí quando eu ia ver daquela torre que ele botava pra mim, tinha o Seu Valença, aí depois tinha um cara lá da Rússia, aí tinha não sei o que diacho é isso.
Mas depois de 2 meses eu entendi o que ele queria fazer comigo. Como é que eu ia produzir um programa daquele jeito se eu não entrasse em contato com aquilo? Eu não ia ser útil, eu não ia participar daquilo. E outra, ele abriu muito meu campo. Eu era o roqueiro, o heavy metal pesado, assim mesmo, saca? Assim, ele começou a abrir meus planos. E foi fundamental para mim como redator. Eu tenho 366 jingles gravados. Só sei fazer jingle cantando jingle, eu não sei tocar nada. E a maioria deles é forró, é baião, e eu não consumo isso, cara. Eu não... Mas de onde é que veio isso? Talvez possa ter passado por esse ponto. Então, acho que um cara de comunicação, isso o Marinho falava muito, o cara de comunicação ele tem que estar atento a tudo que comunica. Tudo que comunica. Porque ele vai comunicar para várias pessoas, ele não vai comunicar para aquelas pessoas que ele quer, ele vai comunicar para várias, sabe? Cerramos? Não sei, depende, né? Mais alguma pergunta? Não? Não, Então, eu quero agradecer a paciência de vocês. Eu não sei nem quanto tempo a gente passou aqui, né, conversando, mas, enfim, eu espero que vocês tenham, né, aproveitado, né, muito dessas dicas que a gente passou aqui, de modo que isso faça uma diferença na vida de vocês, né, futura, né? É o atual também, se vocês tiverem inserção sempre, né, possibilitado pela universidade de fazer alguma produção em audiovisual, que vocês se lembrem das dicas ou dos caminhos que a gente possa ter falado aqui, para vocês aventurar e saber se a gente falou algo interessante ou não para vocês. Então, queria agradecer a presença, né? Jorge também aqui, Muito né? obrigado. Eu gostaria de agradecer também a Rod Castro, né, pela lembrança de ter esse projeto com o nome que eu considero muito importante para a nossa cultura, que é o Tom Zé. Agradecer a TV UFAM, agradecer a Ítala, agradecer a equipe, enfim, lembrar que aqui mesmo na Universidade Federal, né, o cineclubismo ele tem uma história muito bonita, né? Enfim, que graças a essas pessoas que nós temos essa possibilidade de refletir, né, sobre a importância do movimento cineclubista, mesmo em 2025, com todas essas plataformas, né, que fazem com que o espectador, de certa maneira, às vezes escape, né, do que é o melhor do cinema, que é realmente a paixão, né, o pensamento e a reflexão sobre essa arte, né, que é o cinema. Tá bom? Muito obrigado a todos e a todas. Olha, um erro imperdoável, né? Agradecer a TV, né? sim, meu fã. Na figura do Caio, que é talvez para mim, melhor exemplo, né, do que a gente gerou dentro do curso, porque ele conseguiu depois fazer talvez o melhor site, portal, sei lá, sobre cinema do Amazonas ou talvez do Norte, né? O Cine7 nasceu lá no Sim. curso e foi se desenvolvendo ao ponto de hoje ter vários, tem inclusive 2 companheiros do Cine, 2 companheiros, pode dizer, mas 2, né, do Cine7 que estão em Cannes agora acompanhando, né? Danilo e Ivanil. Então é importantíssimo saber que tanto a ideia como o próprio Caio se originou no curso, né, de jornalismo e que hoje está aí. Então, quero agradecer né, o Caio ter favorecido a gente estar aqui nesse espaço, que é um espaço da UFAM, que, portanto, é de todos nós, de vocês também, que é público. Agradeço a vocês pela paciência, por terem esperado, terem colaborado aqui, participado. Muito, 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 muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigado à equipe toda que está aqui junto com a gente, de todo mundo da 602, Yuri, meu irmão. Meu amigo, meu chapa, Jorge Beleza, Bandeira, Rosa. muito obrigado. Convocado aqui está. Caio, que sempre que pode, faz do que pode para me ajudar para fazer o nosso projeto lá na Plano Sequência. A gente sempre conta com cobertura. E, mestre, muito, muito, muito obrigado, de verdade. Eu, sinceramente, estava certo. Minha mulher me falou e nada aconteceu de errado até agora. Vamos entregar esse projeto. É uma batalha, escrever um roteiro. Muito obrigado. Bom dia a todos.